Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, olha só, nós estamos falando de escassez, tá? O tema é escassez. E na última palavra eu falei sobre a escassez que vem através de Deus como forma de juízo, tá? É bom que você assista o outro vídeo, tá? Ó, tá bom. Sabe que eu tenho internet, né? É bom que você assista outro vídeo, fechou? Mas olha que interessante. Se você assistiu o outro vídeo anterior sobre escassez, você vai aprender uma das maneiras de Deus trazer juízo. Tá? Tem várias. Hoje nós vamos falar sobre disciplina ou indisciplina. E vamos trazer alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a disciplinar a nossa vida para que a gente saia da escassez. E amanhã, se o Senhor quiser, eu vou trazer sobre batalha espiritual, como fechar as brechas da escassez. Então vão ter 3 videozinhos bem básicos, mas que vão te ajudar. Tá? Como eu tenho que trabalhar, agora mesmo eu teria que estar trabalhando, mas não estou. Então o meu trabalho aqui está sendo ensinar vocês. Eu não estou recebendo nada por isso, por enquanto. Mas creio que num tempo mais para frente Deus pode começar a me honrar para que eu viva para isso, ensinar. Vamos lá, nós vamos começar com Eclesiastes 11:6. Tá? Nós vamos falar então hoje de indisciplina e disciplina, para que você saia da escassez. Primeira coisa que você precisa disciplinar é a sua renda, tá? Como você administra seu dinheiro, no que você gasta. E se você investe seu dinheiro diariamente, não que você vai ser morrinha de não querer gastar, tá? Ou mesquinho, mas ser diligente. Então, procurar sempre investir, né? Além de gastar. Então, o gasto desnecessário traz escassez, tá? Então, eu preciso aprender a investir do jeito certo, poupar na hora certa e gastar quando devido. Pegou? Então, vamos lá, disciplinando. Eclesiastes... só um pouquinho, tá? Porque tem internet. Tá? Para quem está entrando, nós vamos falar de disciplina financeira, tá? O assunto é escassez. Olhem o primeiro vídeo. Esse é o segundo e amanhã terá o terceiro. Se Deus quiser, amanhã ou o máximo depois de amanhã. Salmo 100, um governo eterno, minha nova plataforma, preciso de 1000 seguidores. Quer me ajudar? A Bíblia diz que se a gente pode fazer o bem e não faz, nisso já pecou. Se você puder fazer o bem de lá, curtir, compartilhar, seguir e comentar, te persuadia isso. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá. E se esta ou outra, ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Bom, primeira coisa que nós precisamos saber, nós não podemos, de fato, depender só de uma renda. O certo seria você ter mais de uma renda, tá bom? Mas se você tem só uma renda, o que você vai fazer? Você vai administrá-la, guardando uma parte, economizando, tendo um caixa 2, não sei se você me entende. Aí tu teria 2 sementes, tá bom? Às vezes você não pode se ocupar com 2 trabalhos, até não seria bom. Mas aqui está falando de alguém como eu, que tem negócios. Eu invisto numa área, mas também se me sobra eu posso investir em outras áreas. Só que eu não posso fazer com que isso tome todo o meu tempo, tá? Então o conselho é esse, é para que você sempre tenha uma renda extra. Para quem ganha bem, retém uma parte como caixa 2. Isso é disciplina, você precisa educar a sua vida financeira e discipliná-la de uma forma considerável ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Está entendendo isso? Se você não fizer isso, vai chegar um momento em que a escassez vai vir e você não vai ter como suprir as suas necessidades. Tá me entendendo? Lucas 14:28 também nos dá mais uma direção de como nós devemos planejar os nossos negócios, tá? Como você deve planejar se você quer construir a sua casa, se você quer investir, se você quer, de fato, executar um plano em que Deus te abençoe. Bom, tem um conselho muito bom.
Mas antes desse conselho, eu quero abrir os teus olhos para algumas palavras que elas correm nos púlpitos que eu não concordo, e eu vou ensinar para vocês e vou dizer que eu não concordo, porque quem me segue vai receber os meus conselhos, que eu acredito que são divinos e bíblicos sempre. Acredito porque, né? Bom, olha só, as pessoas dizem, tu tem que ter fé. Ó. Elas falam isso, você tem que dar um passo de fé. Você dá o passo e Deus coloca o chão. Eu prefiro não seguir esse conselho. Irmão, a fé é assim, você não vê, você só crê. Também eu não considero muito essas falas. Eu não desrespeito quem fala, e tá tudo bem quem fala. Agora eu prefiro olhar para o que as escrituras dizem, para que de fato eu possa investir no que eu quero, seja onde for. Então, o conselho bíblico sempre vai ser eficaz acima de tudo. E através do conselho bíblico, nós vamos desfazer os conselhos que às vezes não têm fundamento bíblico. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Ponto. Eu não preciso nem ficar refutando algumas pessoas aqui. Só o próprio versículo já está dizendo. Vocês querem fazer algo? Façam. Mas se sentem primeiro e vejam, para ver se vocês têm como começar e como terminar. Isso é prudência. Então, Deus me deu uma palavra e eu fui. Não tinha recurso, eu não tinha isso, mas eu fui na fé. Não. Isso não tem nada a ver com a fé cristã, com a fé bíblica, tá? Se alguém te disser que sim, e ainda que ela tenha um bom testemunho diante disso e arriscou, eu continuo dizendo, para mim, fica como tentar a Deus, tá? Eu não faço. A não ser que Deus tenha falado com muita certeza com você. Mas é difícil, porque a própria Bíblia aqui está dizendo como agir diante dessa situação. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assentará primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabá-la, todos os que a virem comecem a zombar dele. Todos os que virem comecem a zombar, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se assentará primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Só que o contexto aqui é outro, mas nós estamos usando os versículos para poder trazer à mente uma ideia de disciplina financeira, de disciplina, de como você administrar a sua vida, nos seus ganhos e nos seus gastos. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve para nada, nem para a terra, nem para o adubo, mas já é jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, bem simples, aqui está ensinando sobre nós fazermos as contas das coisas que nós vamos planejar antes, para ver se temos de fato a condição. Não está dizendo que você não pode arriscar, não está dizendo que você não pode tentar, e não está dizendo que se você tentar e não der certo, Deus vai ficar de alguma forma irado com você, mas você vai passar vergonha. Isso é muito simples, não há necessidade de a gente ficar discutindo esse assunto. Então, uma das disciplinas que nós devemos ter é observar a nossa condição diante do que queremos fazer, para tomarmos a decisão correta se de fato vale a pena começar ou não. Eu já comecei obra e eu estou com ela pela metade, porque eu não fiz esse cálculo. Eu acreditei, não, eu vou ter fé, eu vou ir fazendo, todas as vezes que entrar um dinheiro eu vou construindo. Eu estou fazendo assim, mas o certo era que eu juntasse todo e começasse de uma vez só para terminar. Então deu testemunho aqui, tá? Provérbios 21, 5 vai nos trazer outra direção boa também. Agora nós vamos andar um pouco em Provérbios para que a gente possa melhorar. Os planos do diligente conduzem à fartura,
mas muita precipitação leva à pobreza. Tá ligado ao versículo anterior. O que é alguém diligente? Que tem diligência no que faz. É alguém que é prudente, é alguém que planeja e faz as coisas corretamente, dá um passo conforme a perna, entendeu? Ele não vai mais longe do que é necessário, ele não investe mais do que tem, ele não planeja mais alto do que ele está. Ele é diligente, ele faz as coisas com diligência, tá? Então, a Bíblia diz que os planos do diligente, da pessoa que é diligente, entendeu? Diligente, esforçado, dedicado. Tá? Prudente. Então tem vários entendimentos aqui que podem nos ajudar. Desculpa o tique. Então você precisa ser diligente. Tá aqui dos conselhos bíblicos hoje. Diligência na sua vida. Se você não tiver diligência, você não vai conseguir prosperar da maneira correta. Entendeu? Os planos do diligente conduzem à fartura. Olha só. Existe uma promessa de fartura, mas para quem tem diligência. Mas muita precipitação. Está precipitado, antes da hora, fez você pensar, leva à pobreza. E ponto. Acumular riquezas com a língua mentirosa é vaidade passageira e armadilha mortal. Aí tem outros versículos, tá? Provérbios 21, 20. Também vai nos trazer mais uma direção. Na casa do sábio sempre há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os desperdiça. Olha que palavra. A Bíblia diz que o conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Então, na casa do sábio é aquele que tem o conhecimento sábio, entendeu? A Bíblia diz que na casa do sábio sempre há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os desperdiça. No Mateus 7 diz assim, que o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, mas o imprudente constrói sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, a casa que está sobre a areia acaba sendo derribada, quando vem os ventos impetuosos. Então, se você não sabe, a sabedoria tem a ver com prudência, e prudência com sabedoria. O homem sábio, ele é prudente. Então ele constrói as suas coisas sobre a palavra, a rocha é Cristo. Então já estou dando outro significado aqui, deu tique. Para que você seja prudente, para que você tenha sabedoria, que você seja diligente, entendeu? E para que você se torne sábio. Construir, olha aí, tudo que você faz sobre o que a palavra diz, a rocha. Quando as tempestades e os ventos impetuosos vierem, você está firme porque você fez as coisas de acordo com a palavra. Aí você está em acordo com Deus, você tem um acordo. Falei isso no outro vídeo. Fechou? Vamos para outro versículo que vai nos ensinar um pouco mais. Provérbios 11. Minha Bíblia está... Bom, caiu a internet de novo. E agora eu vou ter que juntar os vídeos, tá? Então agora nós vamos para Provérbios 11. Provérbios 11. Vamos lá. 24 e 25. Vai nos ensinar mais algumas coisas sobre, nós sermos bons administradores, tá? Como estou falando da escassez aqui, uma das maneiras de nós entrarmos para a escassez é o juízo de Deus. Outras é a má administração. Você não tem uma boa administração e eu estou ensinando sobre como administrar aqui com um estudo bem raso, tá? Então vamos lá, como administrar de novo. Provérbios 11, 24 vai dizer assim: o que distribui com generosidade enriquece. O outro retém mais do que é justo. Ele empobrece. Então, o que acontece? Quando você tem a condição de abençoar as pessoas pobres, que têm menos condições que você precisa fazer isso com generosidade e não com interesse. A Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Por isso, eu falo no versículo e já cito o outro. Que aconhera. Então, o que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo, empobrece.
Então não é o que retém, é o que retém mais do que é justo. Olha como você deve ser um administrador do reino. Tá? Você deve ajudar. Em 1 João 3,17 diz assim: se um irmão tiver recursos materiais, falei no outro vídeo, e não se compadecer do outro que não tem, vendo, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus é o que sustenta tudo. É o principal fator do evangelho. Tá? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que o amor cumpre toda a lei. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo supera, não se vangloria, não pensa nos seus próprios interesses, e assim por diante. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Vamos lá. O que distribui com generosidade enriquece? Olha, o que é generosidade? Eu sou generoso. Eu não distribuo por interesse. É porque eu também me compadeço da situação. E eu entendo, que o que eu tenho é do reino, deve servir àqueles que não têm, com diligência, tá? Estamos pegando isso tudo. O outro que retém mais do que é justo, empobrece. Isso aqui tem muito na cultura judaica, tá? Sobre 3 âmbitos que eu vou ensinar depois no nosso curso. Mas é muito importante você saber que o seu dinheiro, além de você dizimar, ofertar, você tem que ser generoso com as pessoas que não têm. Então são 3 esferas de atuação. Isso aqui vai matar pau, irmãos, quando nós terminarmos. Tá? Fechou? Tá. A alma generosa prosperará. E quem der água aos outros também receberá. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas haverá bênção sobre a cabeça de quem vende. Quem busca o bem com persistência busca favor, mas quem procura o mal, este lhe alcançará. O mal vai alcançar quem procura. Fechou? Sabe aquele ditado que quem procura acha? Então é isso. Você está fazendo coisa errada, está procurando, vai achar. Então está fazendo coisa boa porque está procurando e vai achar o que é bom. Bem explicado. Provérbios 10. Que pena que a live caiu. Provérbios 10. 4. Vamos encerrando já para o fim. Não tem ninguém na live. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. Bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios encobre a violência. Olha isso. Então, o que acontece? A boca do ímpio é aquele que fala coisas que não provém, em discordância com a palavra. Ó. Então a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, tá? As coisas que você fala trazem juízos bons e ruins para você, dependendo do que você fala. Ó. Então quando você fala coisas, você está ativando o mundo espiritual, sabia disso? Então você precisa trabalhar com diligência, não com indolência, porque senão você empobrece. Mas a mão do diligente enriquece. De novo, né? Estamos respaldando os versículos anteriores. Pegou, então? Aí você agora precisa colocar tudo isso em prática, tá? Outro significado da palavra diligente é zeloso, cuidadoso, ativo, pronto, rápido. Olha que legal, né? O cara é diligente. Então tá aqui os atributos de quem é diligente também, tá? Então, vamos lá. Aquele que colhe no verão é um filho sensato. Agora, vamos tentar descobrir aqui. É o que tem juízo. E o insensato é sem juízo. Quando a gente fala de juízo, está falando de os juízos de Deus, a palavra do Senhor, né? Que nos dão as direções corretas, tá? Provérbios 22, 7 nos dá uma ideia também. Cadê Provérbios 22, 7. Vamos lá, vamos ver. Ó. Preste atenção nisso. Tá? Nós estamos falando de disciplina financeira. Então tudo isso aqui tem que estar em disciplina para que você.
Esse é o único problema, meu Toretti. Mas eu vou melhorar. O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo de quem empresta. Quem semear injustiça colherá males. O castigo da sua indignação será completo. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Ó, esse é o último versículo que eu quero terminar com ele aqui para te dar essas direções hoje. O rico domina sobre os pobres. Aqui está falando de que a riqueza às vezes traz o domínio sobre aqueles que são pobres. Nós trabalhamos para quem é rico, né? Então ele tem domínio sobre isso. E o que toma emprestado é servo de quem empresta. Aqui que eu quero que você preste atenção. Não que o rico vai dominar sobre a nossa vida, mas está falando também aqui da questão financeira. Ele manda e desmanda dentro da condição trabalhística. Ponto. E você sabe disso. O que acontece aqui? O que toma emprestado é servo de quem empresta. Uma das coisas que não vão contribuir para que você cresça é tomar emprestado, porque você entra em dívida. E a dívida não te deixa dormir, não te deixa descansar, te traz preocupações. E isso quebra a sua espiritualidade de alguma forma, né? Às vezes diminui, às vezes até tira você do foco. E tem muitas pessoas que caem em ruínas por causa disso. Preciso que você entenda hoje que não é bom tomar emprestado, tá? Dependendo da situação, mas o certo é que não faça. Agora olha o que ele fala: quem semear injustiças colherá males. Você precisa ser justo, como Deus ensina. Se falarem mal de você, não fale. Se fizerem mal, não faça. Quando você tiver que medir para abençoar alguém, se Deus te falou, abençoa e pronto, não cobre isso. O Sermão do Monte lá, Mateus 5, 6 e 7, vai te ensinar muitas coisas sobre isso. Tá? A Bíblia diz que nós temos que dar outra face lá no sermão. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Eu estou encerrando aqui já, porque eu vou falar das batalhas espirituais, depois que também nos trazem escassez amanhã. Então preste atenção. Siga a palavra. A base de toda semeadura é a palavra, que é o que eu estou ensinando aqui com margem rasa para a gente continuar trabalhando essa série aqui. Tá? E eu quero que você aprenda aqui, ó, quem semear injustiça colherá dela, e o castigo da sua indignação será completo. Ponto. Quem vê com os olhos bondosos será abençoado. Deixa eu te explicar uma coisa sobre isso. Toda a humanidade foi criada por Deus. Quando uma pessoa nasce porque Deus permitiu. E às vezes nós não esperamos que as pessoas amadureçam e... forte isso. Não fale mal das pessoas. Não fale mal quando você vê as pessoas pecando. Não fale mal quando você vê um líder, um pastor, não importa quem seja, não fale mal. Porque isso é injustiça. Às vezes a pessoa está numa situação difícil ou está querendo desistir da fé e ela larga tudo pro ar. E ela precisa de alguém que tenha boas palavras para que ela seja restaurada ao reino. Então a Bíblia diz que o que vê com olhos bondosos será abençoado. Quando... Gente, me desculpa, é difícil mesmo para mim. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você fala bem das pessoas, você está liberando palavras, está semeando no ventre dessas pessoas. Um dia elas vão mudar, mas quando nós falamos palavras ruins das pessoas, mesmo quando você diz, mas eu tenho razão, aquela pessoa é assim, ela fez isso, sim, é porque ela não tem Cristo no coração. E talvez você também não tenha, porque se você tivesse, você falaria o que Cristo quer falar. Aí você evangelizaria. Mas já era pastor, Jefferson. Deixa eu te dar um versículo sobre isso. Gálatas 6:1 diz: quando surpreenderdes alguém em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo para que também não seja tentado. Ponto. Essa é uma ordem. E é o que nós temos que fazer. E aí você, às vezes, prolifera palavras ruins por conta da maldade que os outros fazem. E você está mostrando que essas palavras saem do seu coração. Se fosse alguém que você ama muito, ou um filho, você não falaria. Você dizia, não, Deus vai perdoar. Não, ele vai melhorar.
Então nós fizemos acepção, e isso é carnal. Então a Bíblia diz: vós que sois espirituais, quando vê alguém algum pecado, deveis restaurar. Mas os que são carnais não fazem isso. Então você sabe agora. Então você precisa ser diligente, sensato, ter juízo diante de toda e qualquer situação para que Deus possa te prosperar, porque você é boca de Deus nessa terra. Pegou? E eu vou terminar com um versículo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Falei um pouco sobre reino, que é a palavra, e sobre um pouco de justiça diante das situações. E ele fala: e estas coisas ele vos acrescentará, que são as bênçãos, os mantimentos diários, acrescentados diante do nosso crescimento espiritual. Fechou? Até uma próxima. Gente, desculpem esses tiques. Ó. Mas é um pregador com Tourette. Eu podia estar em casa sem fazer nada e não estaria contribuindo para a vida de vocês. Contribua para mim, Salmo 100, um governo eterno. Né? Nossa nova plataforma. Vamos lá, preciso de meus seguidores, me ajudem aí. Aquele que pode fazer o bem não faz, nisso pecou. Faça o bem, me ajude a compartilhar. Deus bendiga, hermanos.